Enquanto isso, tem mais um outro aspecto bem aqui urgente, que é sobre a presidência dos Estados Unidos. A abertura do processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, há menos de um ano para as eleições presidenciais. Agora a gente conversa com o professor de Relações Internacionais, o Carlos Gustavo Poggio, que quase que eu tenho que pagar um boleto para o professor por um curso que você já me deu ao vivo aqui, tantas vezes que eu te entrevistei nesses assuntos internacionais. Muito bom poder ouvir-te sempre. Então já começo te perguntando, professor, assim, qual a chance da gente ver isso avançar e, de fato, ter um impeachment do presidente dos Estados Unidos? Olá, Elisa. Bom dia. Prazer Bom conversar dia. com você novamente, com quem nos assiste aí pela CNN. Olha, esse é um processo bem inicial, tá? Na verdade, eu nem chamaria o início do processo de impeachment. Não foi aberto um processo de impeachment contra o Biden nesse momento. O que foi aberto foi uma investigação formal que pode, eventualmente, levar a um processo de impeachment, né? Se a gente for tomar como base processos anteriores, o próprio contra o Donald Trump, o primeiro impeachment do Trump, né? O anteriormente contra o Bill Clinton, entre a abertura desta investigação formal e o processo de impeachment propriamente dito, a gente tem aí em média de 2 a 3 meses para que isso aconteça. Então, historicamente, se for respeitar essa questão histórica, a gente pode esperar que em breve pode haver alguma abertura concreta de impeachment. A grande questão, Elisa, é que até o momento não há nenhum tipo de prova concreta, né, que implique o Joe Biden, que é a razão pela qual, inclusive, alguns republicanos estavam reticentes em aprovar o processo, essa investigação formal, né? O que levou os republicanos a mudarem de ideia foi a resistência do Biden de entregar alguns documentos que estavam sendo pedidos pelos republicanos, né? Então, agora, com a abertura desta investigação formal, os republicanos têm um poder maior para poder exigir e, por exemplo, trazer testemunhas, né? E para que esse processo avance, as investigações avancem nesse sentido. É claro que há problemas muito claros relacionados ao filho do Biden, né? E a grande questão é até que ponto o próprio Biden, principalmente quando ele era vice-presidente, esteve envolvido nessas questões com o filho dele. Isso que eu gostaria também de ter a explicação do senhor. A gente está falando, professor, de um caso que ocorreu quando Joe Biden nem era ainda presidente. Quando ele foi vice-presidente da gestão de Barack Obama. O que aconteceu exatamente para isso vir à tona com essa força agora? O que se alega, né, é que o filho do Joe Biden, que tem uma série de negócios internacionais, teria usado o nome do Biden como vice-presidente. O Biden teria se envolvido pessoalmente nessas questões para ajudar o filho dele nos seus negócios particulares, né? Por isso que uma das grandes questões que estão sendo pedidas aí pelos republicanos é o registro dos e-mails do Biden quando ele era vice-presidente, né? Então, vão examinar esses e-mails todos para tentar determinar algum tipo de envolvimento do Biden nessa questão. Um elemento, Elisa, que me veio à cabeça enquanto eu pensava nesses elementos, porque o que a gente está vendo aqui é o seguinte, é um processo de impeachment relacionado a possíveis crimes cometidos antes do Biden ser presidente, né? Essa é uma questão interessante aí do ponto de vista jurídico, né? Porque imagine você se o Trump, por exemplo, for condenado, será que, se ele for eleito, poderá sofrer um processo de impeachment por conta de uma condenação anterior a ele ter assumido a presidência? Então, isso abre toda uma sorte aí de problemas jurídicos e legais, né, que nos últimos anos os Estados Unidos têm sido, para quem gosta de acompanhar esses detalhes jurídicos, bastante curioso, interessante de verificar como essas questões podem eventualmente evoluir. Professor, se a gente comparar a estrutura desse processo de impeachment dos Estados Unidos aqui para o Brasil, por exemplo, quais são as diferenças? Porque aqui você tem o presidente da Câmara dos Deputados, ele que recebe esses pedidos, pode levar adiante ou não. Então, o processo de impeachment, pelo menos do que a gente vê aqui no Brasil, é altamente político, né? É um trame político porque diz respeito à movimentação de um político que toma as decisões de levar adiante o processo ou não. Nos Estados Unidos, é parecido em quais aspectos?
Os Estados Unidos, eles inventaram este dispositivo do impeachment, né? Os Estados Unidos são a primeira república presidencialista do mundo e muitas das questões que foram criadas dentro do contexto político americano foram importadas por outros países. O nosso próprio processo de impeachment, na razão pela qual a palavra é uma palavra inglesa, né? Ele é muito inspirado no processo norte-americano e tal qual, como você muito bem colocou, é também um processo eminentemente político. Né, pela própria natureza do impeachment, quem faz o julgamento do impeachment não são advogados ou juízes, quem julga são senadores, né, são políticos que decidem se os crimes que foram cometidos são crimes que são passíveis de um processo de impeachment. Então, assim como no Brasil, nos Estados Unidos é um processo eminentemente político, razão pela qual, num contexto de crescente polarização política nos Estados Unidos, a gente pode começar a ver, me parece que este é um exemplo claro disso, a banalização do impeachment, né? O impeachment como utilizado como apenas mais uma das ferramentas políticas. Então, nós tivemos 2 impeachments contra o presidente anterior e agora um possível processo de impeachment contra o Biden. Uma das deputadas do Partido Republicano, assim que ela foi eleita, o Biden não tinha completado um dia de governo ainda, ela disse que uma das metas dela era pedir o impeachment do Biden. Então, você veja que como esse processo crescente, extremo de polarização política leva a uma banalização desse processo de impeachment. O próprio pedido que os republicanos colocaram para abrir esse processo de investigação foi muito semelhante ao que os democratas tinham colocado contra o Trump, né? Basicamente copiando o mesmo linguajar, ou seja, politicamente indicando, olha, já que vocês fizeram um processo de impeachment do Trump, nós vamos fazer agora contra o Biden. Isso é um processo que leva aí a uma bola de neve, né, que acaba paralisando e dificultando o andamento de questões mais importantes para a sociedade, que acaba ficando perdida aí nesse contexto de extrema polarização política. Professor, muito obrigada, hein, mais uma vez, por nos ensinar e esclarecer tantas coisas. Professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Podi. Obrigada, professor. Bom dia. Obrigado, Elisa. Bom dia. É sempre um prazer conversar com vocês.